Olá, meu nome é Giovanni e hoje eu vou apresentar o Laboratório 6 de DSP. Bem, o objetivo principal desse laboratório seria observar a amostragem do sinal senoidal do tempo contínuo no tempo discreto. No caso do laboratório, nós temos que observar como é que fica a amostragem de acordo com o período de amostragem pré-definido no primeiro cenário. Nesse caso, o seno que estava no tempo contínuo vira essa equação aqui no tempo discreto. E para simular cada período de amostragem nesse sinal no tempo discreto, utilizaremos a ferramenta Python. O Python, a professora disponibilizou o código para nós fazermos a experiência. Bem, o TS seria o período de amostragem, que seria aqui, este aqui. Ah, Inicialmente, o primeiro período de amostragem será 1/100 segundos. É um período bem pequeno, que resultará num sinal muito bom, porque ele pega muitos pontos dentro de um segundo, no caso 100, e a frequência é bem alta. No caso, seria 1/1 sobre 100, que isso aqui, a frequência de amostragem seria 100, no caso. E aqui seria a rede do tempo discreto, da amostragem no tempo discreto, no domínio do tempo, no caso, de 0 a 1, e com cada passo entre 0 e 1 do tamanho do período de amostragem, que seria isso aqui. É 0,01, se eu não me engano. Isso aí. Bem, para a gente simular o sinal no tempo discreto, a gente utiliza o NP do seno, o seno do NP, duas vezes o π, vezes a frequência do sinal, que nesse primeiro caso vai ser 1 Hz, e o tempo. O tempo seria os valores que vão ser gerados aqui por essa função do range. Depois, primeiramente a gente vai botar a amostragem no domínio do tempo e depois a amostragem no domínio da frequência. Com esse período de amostragem, obteremos esse sinal. Pelo número de amostras, podemos ver bem direitinho que isso aqui é um acenoide, porque tem aqui 1 segundo, né? 100 amostras. E aqui é 1 segundo no domínio do tempo e 100 amostras para 1 segundo. No caso, ficou bem definido pelo número de amostras que é um senoide. Já quando a gente aumenta esse período de amostragem em 10 vezes, no caso 1/10, o período de amostragem vai ser um pouquinho maior, mas ainda a gente vai obter um resultado bom. Opa, esqueci de alterar aqui. Agora é 1/10. Não vai ficar perfeito que nem o outro, porque o outro tinha mais amostras e aí o seno tinha uma melhor resolução, mas com apenas 10 amostras por segundo, o, o seno já pode ser visualizado. A amostragem no domínio do tempo já pode ser vista, que é um seno, no caso. E aqui também dá para ver no domínio da frequência. E agora, o último período de amostragem da questão 1 seria 1/2. É um período extremamente grande que nos resultará nisso aqui. No caso, seria duas amostras. Seria 1 dividido por 1/2, que dá 2. Duas amostras por segundo. No caso, como temos só duas amostras, a gente não tem como visualizar que é uma senoide. A princípio seria uma rampa que interpretou no domínio do tempo, a amostragem, e no domínio da frequência não tem como visualizar. Então é um sinal bem ruim. É um período de amostragem bem ruim, no caso. E é isso. Basicamente, a gente pode levar como,
como ideia da questão que quanto menor for o período de amostragem, melhor vai ser o sinal obtido na amostragem do domínio do tempo e da frequência. E na questão 2, a frequência já não é mais 1, é 30. E nós temos que escolher dois valores de TS que o sinal seja representado corretamente. E outro valor de TS que contém aliasing. Esses dois valores, vou abrir aqui o laboratório que eu fiz. Eu defini como 1 sobre 450, primeiro TS, o segundo TS 1 sobre 250 e o terceiro TS foi 1 sobre 10. Esses dois aqui não dão aliasing, porque a frequência aqui é maior que duas vezes a frequência de Nyquist, pelo teorema de Nyquist-Shannon. E aqui, como 10 é menor que 60, que dobro, né, da frequência do Nyquist, frequência máxima, isso aqui vai dar o aliasing no sinal, na amostragem. Então, fazendo esses testes aqui, a gente pode visualizar. No primeiro caso, é 1 sobre 450. Ah, O valor é muito menor que o exercício, que a parte 1 aqui, que seria 1 sobre 100, porque como a frequência é maior, a gente precisa de um período de amostragem menor para poder visualizar a amostragem, tanto no domínio do tempo quanto na frequência, porque como a frequência é mais alta, a gente tem que pegar mais amostras por segundo para poder visualizar. Então aqui, trocando para 1 sobre 450, a frequência é para 30, podemos visualizar o gráfico. Aqui dá para notar que a frequência é maior que a primeira parte. Então, quando o período de amostragem é 1 sobre 450, podemos visualizar a senoide com frequência de 30 Hz. Tem bastante amostra, 450 por segundo. Quando a gente altera para 1 sobre 250, seria 250 amostras por segundo. Ainda podemos visualizar a senoide, só que a resolução não é muito boa ainda. Claro, 450, 1 sobre 450 era melhor, mas ainda podemos observar com 1 sobre 250. Já quando a gente desce até 1 sobre 10, no caso aumenta a frequência, período de amostragem, o sinal fica todo torto. Então seria 10 amostras por segundo e não tem como determinar se isso aqui é uma senoide com frequência 30. Então, podemos levar em conta então que quanto menor o período de amostragem, mais definido a gente vai obter a amostragem no domínio da frequência e no domínio do tempo. E é isso o laboratório. 6.